No tabuleiro abaixo há 8 peças. Cada uma delas pode ser deslocada para uma casa vizinha que não esteja ocupada. As peças podem ser movimentadas na horizontal, na vertical ou na diagonal. Cláudio deseja que apenas 2 peças fiquem em cada linha e em cada coluna. Qual é a menor quantidade de movimentos que Cláudio deve fazer? Bem, essa questão é uma questão de raciocínio lógico, né? De estratégia. O que é que a gente vai fazer para ter a menor quantidade de movimentos? E vamos explicar o jogo também. O que a gente tem que fazer é gastando a menor quantidade de movimentos, a gente tem que deixar 2 peças em cada linha e 2 peças em cada coluna. Observando o tabuleiro na posição original, a gente vê que nessa linha aqui a gente tem 3 peças, certo? Nessa coluna aqui a gente tem 3 peças também. E nessa linha aqui a gente tem apenas uma peça, ok? E nessa coluna aqui a gente também tem apenas uma peça. Então a gente vai precisar fazer movimentações que alterem isso. Que a gente pegue as linhas e colunas que tem 3 peças e consiga mexer nelas para que essas peças extras saiam e vão para as linhas e colunas que tem apenas uma peça, tá? Então, o jeito que gasta menos movimento para a gente fazer isso é o seguinte: a gente vai começar por essa peça aqui. Por que por essa peça? Bem, ela está numa linha que tem 3 peças. A gente precisa mudar isso, a gente precisa tirar uma dessas peças para algum lugar. E aí a gente tem várias opções, né, para onde ela pode ir. Mas só existe uma opção, né, que faz sentido para a gente fazer agora, que seria a gente mover essa peça na diagonal para baixo, né, para a esquerda. Por quê? Assim, essa peça sairia daqui e viria para cá, certo? Então, a gente ficaria com 2 peças nessa linha, a gente ficaria com 2 peças nessa coluna. Resolvemos parte do nosso problema. Agora a gente só precisa tirar uma peça dessa linha aqui, que tem 3, e mover para essa linha aqui, que agora só ficou com uma peça, tá certo? Agora que a gente tirou a nossa peça daí. Como é que a gente vai fazer isso? É muito simples. A gente pode pegar a nossa peça extra daqui e movê-la para baixo, né? Então, o que vai acontecer é que a gente vai tirar essa peça daqui, vai vir uma para cá, para onde saiu a nossa, e vai ficar com outra peça aqui. Então, esse vai ser o nosso tabuleiro resultante, né? Então, pode ver que a gente tem 2 peças nessa linha, 2 peças nessa linha, 2 nessa e 2 nessa. E nas colunas, também, ó, 2 peças nessa, 2 peças nessa, 2 nessa e 2 nessa. Então, essa é a menor quantidade de movimentos possíveis, né? Que foram 2 movimentos. A diagonal para baixo, né? A diagonal para baixo para a esquerda e depois descer uma peça. Então, resposta letra C de casa. 2 movimentos.